Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal da Arquibancada. No vídeo de hoje a gente vai continuar um papo aí com o Lucas Maures, preparador de goleiros do Red Bull. Se você não viu a primeira parte, está em algum canto aqui em cima. Assiste lá, ele vai explicar um pouquinho da carreira dele, como se tornar um preparador de goleiros, o que precisa ter, enfim. E nesse vídeo a gente vai discutir um pouco aí os desafios da profissão, um pouquinho aí da preparação de goleiros, as diferenças aí do futsal pro futebol de campo, beleza? Mas antes, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, toca o sininho aí para receber todas as notificações e a gente conseguir trazer mais gente aí para dar entrevista pra gente, tanto o jogador quanto, enfim, qualquer um que trabalhe com futebol e que seja interessante para mim e para vocês, beleza? Bora! E o que você conseguiu levar aí de fato do futsal aí para hoje o que você pratica no Red Bull? Porque, querendo ou não, são modalidades diferentes, né? Você falou que Sim, até viu mais o goleiro aí participativo no jogo, enfim, porque o goleiro ali praticamente ele começa até armando o jogo às vezes, né? Goleiro linha, enfim. O que você consegue levar do sim. futsal pro futebol? Cara, muito boa pergunta. E é muito importante a gente entender quais são as semelhanças e as diferenças, né? A gente não pode considerar que é a mesma coisa, porque senão a gente corre risco. Mas Sim. também a gente também não pode considerar que é outra coisa, porque senão a gente está errando, né? As Uhum. ações, elas têm muitas semelhanças. E aí eu abriria mais ainda o leque. O goleiro, ele aparece em várias modalidades, né? Quando você, pô, o que é o goleiro? Qual é o papel do goleiro? Você olha outras modalidades, tem várias. O goleiro de handball, tem o goleiro do polo aquático, o goleiro do hóquei na grama, do hóquei no gelo. Você vai Sim. indo e você vê goleiros em várias modalidades. Quais são as diferenças e as semelhanças desse mesmo papel em diferentes modalidades? Quando você traz para o universo do futebol, de jogos com os pés, de futsal, futebol de areia, você percebe diferenças também, né? Claro, por conta do tamanho do terreno, da bola, enfim, do tamanho do gol. Mas o que elas têm em comum? E isso é muito importante. E aí, hoje em dia se fala muito, né, do futsal, das técnicas de futsal para o campo, que realmente são muito importantes. Então, a forma de abordar, a forma como você bloqueia o chute, a forma como você encara o adversário no enfrentamento, e talvez até mais do que isso. O que acontece no último terço, em interação com os companheiros, também tem muita coisa que você pode trazer do futsal. Situações de transição ou de inferioridade que o goleiro iguala essa desvantagem, né? Sim. Isso acontece Uhum. muito no futsal, e a gente pode e deve trazer isso para o campo, em que o goleiro vai enfrentar, e aí um 3 contra 2 vira 3 contra 3. E você ter. E essas coisas que são muito fortes e presentes no futsal, a gente precisa olhar para isso no campo também. Tanto de questões técnicas, táticas individuais, quanto de ajustes no terço final ali, né? De interação com os companheiros. Sim, sim. Eu até falei até mais dessa saída de jogo, mas o goleiro de futsal fica muito mais em pé, né? Por exemplo, É, então muda bastante coisa aí. e até né, nisso que você falou sobre a saída de jogo, o que até antigamente o goleiro tinha uma possibilidade de prática e de desenvolvimento por conta da regra que antes a bola passava no meio da quadra, podia voltar para o goleiro. Um monte de goleiro, o Ederson, o Thiago, se formaram muito, eles jogaram muito tempo com essa regra ainda, e eles eram os goleiros linhas, né? Uhum. Hoje em dia, com a mudança de regra, não é mais o goleiro que joga com o pé. Se é para tocar para o goleiro, troca o goleiro, e aí né, você coloca o goleiro linha num formato mais num ataque mais posicionado, e então você troca o goleiro e põe um jogador de linha. Eu acho que isso a médio e longo prazo vai formar menos goleiros no futsal que jogam com os pés. É a Uhum. tendência, né? Já que eles estão jogando e recebendo menos bola. Sim, sim. Então, tem esse lado também. Uma mudança de regra interfere em muita coisa. Até o Falcão acho que já chegou a jogar de goleiro linha aí.
nos jogos. Não, isso no futsal, isso é muito comum. Os jogadores de linha colocam uma camisa e vão para a quadra. E em relação aí à categoria de base aí, o que muda aí do treinamento de goleiro aí da base para um profissional, por exemplo? Além da intensidade, lógico, né, que deve ser muito mais intensa aí o profissional, mas tem alguma coisa aí que você tem que adaptar o treino? Cara, boa pergunta, porque assim, o jogo ele é o mesmo, né? O jogo ele é o mesmo. Tem um gol aqui, um gol lá, tem gente querendo fazer gol aqui, tem gente que não pode deixar e tem gente querendo fazer gol lá, né? O jogo é o mesmo. Tanto o primeiro menino, o menino que começa a jogar futebol, até o cara que para de jogar, o jogo não muda, né? Esse é o confronto. Sim. As dificuldades que tem no jogo, elas evoluem junto com os atletas. Porque o menino que está jogando no sub-7, no sub-8, ali no futsal, ele não está jogando contra um profissional. Então, os problemas que ele tem naquele jogo, eles têm aquele nível de força física, ele tem aquele nível de dificuldade, de velocidade da bola, mas o jogo é o mesmo. Se a gente for olhar, é o mesmo problema que acontece aqui, acontece lá. O que acontece é que quando a gente olha para as categorias menores, iniciantes, o constrangimento do indivíduo, então quando você olha para o indivíduo que está ali, ele ainda está em desenvolvimento físico, motor, cognitivo, e isso tem reflexo no jogo que ele joga e que os outros jogam também. Só que é isso, todos estão nessa mesma interação, nesse mesmo momento da vida. Claro que alguns têm mais experiência e evoluíram mais rápido, outros têm menos e não evoluíram tão rápido, mas de fato o problema é sempre o mesmo. E existe uma coisa assim que muita gente pensa que o profissional é o final ali, eu vou formar e ele vai chegar no profissional pronto. Não está pronto. Ele sai do sub-20, tem um monte de coisa para aprender. Ele sai do sub-23, tem um monte de coisa para aprender. Ele está no profissional, ele está aprendendo um monte de coisa. E, por exemplo, hoje a gente vê Rogério Ceni jogando com o goleiro no meio do campo lá, armando o jogo, construindo com os pés. Sim. Então, se a gente for pensar num currículo de formação a longo prazo e pega o goleiro de 10 anos atrás, que não estava preocupado em jogar com os pés, porque isso não estava na moda, porque isso não era tão falado, estou dando um exemplo aqui, tá? Sim, só um exemplo. Não, tranquilo. Os goleiros que passaram por isso estão fora já, eles não servem mais. Então, os goleiros de hoje, do profissional, com 25, 30, 35, precisam aprender a jogar com os pés. O jogo mudou, a exigência mudou, surgiram coisas novas, então o tempo inteiro a gente está aprendendo e oscilando, né? O desenvolvimento, e aí o professor Alcides Scaglia da Unicamp, o João da Universidade Federal do Amazonas tem um trabalho fantástico e falam da pedagogia não linear e passa também por esse sentido de que as coisas não são lineares. Eu não aprendo um pouquinho aqui, aí eu dou um passo para frente, aprendo. As coisas não são lineares, elas oscilam, né? Eles abordam coisas fantásticas e eu não sou perito para falar aqui, mas eu vejo eles falando. E eu olho por esse lado também. Até no profissional, o goleiro ele precisa refinar as coisas técnicas, entender melhor o jogo taticamente falando. Fisicamente, ele precisa estar em desenvolvimento e manutenção, e hora ele está melhor, hora ele está pior. Psicologicamente, ele sofre vários gols, ele está pior, mais confiante, menos confiante. O crescimento ele vai oscilando o tempo inteiro, né? Ele é uma espiral, né? Ele vai aumentando de nível, claro, né? Até por conta do desenvolvimento, mas ele vai aumentando, indo e voltando, ele oscila o tempo inteiro, né? Ainda nesse ponto de iniciação, né, da diferença para o profissional para as menores, a gente precisa entender, avaliar o nosso goleiro e saber aonde ele se encontra, qual é o contexto dele, no sentido de ele é iniciação esportiva, entendeu? O que significa isso? Ele corre. Muitas vezes a gente vê treinos muito específicos e muito quebrados para meninos que não têm um repertório motor nenhum.
Talvez ele não tenha que ser goleiro agora. Talvez ele tenha que correr, brincar de pega-pega, pular, brincar de amarelinha, sabe? Não sei, a gente às vezes olha para o goleiro já de forma especializada, sendo que ele está num processo de iniciação de movimento. Hoje, as crianças, né, tendem a brincar menos na rua, então o nosso processo de treino ele tem que seguir esse contexto, essa realidade. Não sei se dá para entender, né? Então, pô, será que eu dou um treino super específico da técnica? Ou eu pego esse menino e faço ele brincar para ele aumentar o repertório motor? E, infelizmente, a gente vê cada vez mais meninos velhos na iniciação esportiva. Meninos que começam algum esporte, alguma prática esportiva muito tarde. E então não é a idade que vai direcionar qual é o conteúdo que eu tenho que dar. Tanto para menos quanto para mais. É o nível dele. Que nível que ele está? E quais são aqueles constrangimentos? Qual é o desenvolvimento físico dele? Aonde que ele está, né? No desenvolvimento físico, que também é muito individual, no desenvolvimento cognitivo. Eu preciso olhar para essas coisas para dar o treino. E aí, eu até esses dias postei, é natural do ser humano, do bebê, ver um objeto voando na sua direção e ter medo. Sim. Isso é natural. E o goleiro, é isso, o papel dele é esse, só. É um objeto voando na direção dele. E aí, se nesse momento, que ele ainda tem esse medo, ele ainda está nessa iniciação, nessa fase, eu estou preocupado em falar para ele a técnica aqui, a mão para lá, talvez eu esteja pulando um momento muito importante que é ele perder esse medo. E aí assim, né? Se eu olho para esse problema de uma forma analítica, bom, ele tem medo. Como eu resolvo o medo? Eu vou mandar ele para a montanha-russa do escuro do Hopi Hari, porque ele tem medo, vou mandar ele para a noite de terror, ele vai perder o medo e aí ele vai... Eu preciso olhar para isso de uma forma mais sistêmica, que seria, eu vou fazer um jogo que vá muitas vezes a bola para lá, que eu simplifique, que eu facilite, né, que a bola vá muitas vezes na direção dele, só que eu vou colocar uma bola de espuma, uma bola de borracha, uma bola que vai pegar nele e não vai doer. Para ele, eu não preciso falar, mas quando a bola pega nele e não dói, ele vai perceber, não preciso ter medo de uma coisa vindo na minha direção. Então se eu não preciso ter medo e eu quero proteger o gol aqui atrás, então eu vou me jogar na bola, vou me jogar onde a bola for, porque ela não vai me machucar. Agora, pega bem na iniciação, os exemplos de goleiros bem iniciantes. O que acontece, vai na câmera lenta e vê o que acontece quando alguém vai chutar. Alguém se prepara para chutar. Ele percebe que vai ter chute. Provavelmente ele faz assim, ele vira o corpo, o problema é técnico aí. É claro que emerge a técnica também. O que eu estou vendo ali é a técnica, mas talvez isso venha de um medo que ele tem. Ele tem medo que o cara vai chutar e ele não sabe onde a bola vai e ele faz isso aqui. E é muito normal. O menino que no enfrentamento ele vira e faz isso aqui, coloca a mão desse jeito, vira o rosto. E isso perdura também, né? O medo ele continua até o profissional. Você vê jogador de linha, goleiro que no enfrentamento faz isso aqui. Cara, é intuitivo, é natural. E a gente precisa saber lidar com isso na iniciação. Como que eu faço? Põe bolas mais leves, bolas que não vai machucar. Desculpa me alongar muito nessa resposta, Não, é interessante a discussão aí. Você pega o que é muito comum, que o goleiro precisa de muita coragem também, né? Cair no chão. Não é para qualquer um, né? Falo pro menino ali que tá começando, a bola vai lá, você vai correr, pular e cair. Mas vai falar, tá louco? Ele não vai falar isso, né? Porque ele é novo. Mas ele vai falar, como assim? Putz, eu tenho medo de cair no chão. E aí ele cai de lado, ele cai com a mão, ele não sabe. E aí, usando assim, até a minha experiência prática, que depois de muito tempo eu falei, caraca, como fazia sentido isso? Eu jogava bola na praia, na areia fofa, então eu não tinha o menor problema de pular a altura que fosse cair na areia fofa. Eu adorava fazer isso, aliás. E se você pega aulas de educação física ou de iniciação, a criança ela tem um ímpeto de brincar, de correr, de pular e de cair, que é muito forte. Então, olha o quanto de... Ele já está te dando isso. A criança já está te dando que ela quer fazer isso. Coloca ela só num contexto, só prepara o contexto. Bola leve, bola que não vai machucar, um chão que não vai machucar, não precisa ser areia, né? Não precisa, vamos para Santos então, fazer excursão, só tem goleiro em Santos. Mas põe um colchonete,
numa brincadeira para ele não ter medo de cair. Não é assim que ele vai aprender. Não é isso. Ele precisa aprender a amortecer. Mas antes de aprender a amortecer de forma certa, de cair de forma certa, ele precisa não ter medo de cair. Puta, mas ele tem muito. Putz, coloca ele num plano mais baixo, faz um gol menorzinho, que ele vai estar mais abaixado, que ele vai estar de joelho, nesse contexto de brincadeira. Legal, legal aí, de forma bem didática aí, você acabou ampliando bem aí o assunto e tal. E hoje, os goleiros aí que chegam no Red Bull, por exemplo, na base, eles já chegam aí com a mentalidade de querer ser goleiro ou todo mundo aí chega querendo ser atacante e vocês vão vendo aí as posições, enfim, não só no Red Bull, né? Como funciona uma categoria de base em si? Cara, que pergunta legal, assim. E acho que você estudou você até pesquisou as coisas que eu falo ou acompanhou alguma hora aí, porque eu gosto bastante desse assunto. Cara, hoje a gente tá, nessa pandemia, a gente tá assistindo muito jogo para estudar e até para ver, né, o nível dos atletas como tá, principalmente no futsal, nas categorias menores. E, cara, você pega jogos sub-8, sub-9, os goleiros fazem coisas impressionantes já. Assim, você fala, caraca, o que aconteceu em 8 anos da vida dele para ele já ter esse nível? Uhum. É impressionante. Mas, o que eu acho, né? E aí, assim, enfim, o sistema ele funciona desse jeito, né? A regra do jogo já dá um uniforme diferente para alguém que vai ser goleiro. E aí, isso já, né, existem muitas discussões que falam sobre isso, né? Especialização precoce, eu não vou dar posições ali, o menino não vai ser lateral desde sempre, ele precisa vivenciar outras posições, mas o goleiro é goleiro, não tira ele de lá. Mas o menino vai ser lateral, vai ser volante, o goleiro é goleiro. Eu acho que o goleiro ele precisa vivenciar tudo, todas as posições. Não precisa ser num nível alto, não precisa ser num nível alto. Ele não precisa ser da federação, artilheiro, agora vai para o gol. Não. E tem o fato também do próprio interesse. Né? Recebi até um relato esses dias de um pai que falou, olha, meu filho com 2 para 3 anos, viu o goleiro do Flamengo jogando, a gente estava assistindo o jogo, ele viu e começou a brincar como goleiro, desde 3 anos. E aí, né, claro que não necessariamente precisa ser dessa forma, mas pô, é uma idade que tanta coisa acontece e o menino ou a menina ele está tão absorvendo tanta informação, tanta coisa, que, claro, se ele chega com 7 anos e quer ser goleiro, pô, isso é legal pra caramba também. Mas se a gente conseguisse, e o sistema funciona dessa forma, né? O goleiro é goleiro, então hoje ainda existe isso, o goleiro chega como goleiro e ponto final. Mas sabe uma coisa que é muito curiosa? Nessas categorias menores, ou quando falta goleiro, ou quando tem vários campinhos e precisa de mais goleiro, não sei se você já teve essa experiência, já viu, experimenta num sub-8, 9, 10 até, fala assim, precisa de um goleiro lá, alguém vai no gol? A gritaria que vai ser. E todo mundo quer brincar também no gol. Né? E aí, eu acho que talvez muitas vezes a gente perca excelentes goleiros porque o menino de linha que está jogando na linha, se ele não servir na linha, ele não vai virar nada. Raramente, parte dele, né? Pô, não, eu vou pro gol. Porque também ele não achou brecha para isso. Será que a gente, na iniciação, está olhando para essas coisas? A gente está possibilitando os jogadores de linha brincarem no gol? O Ederson era jogador de linha, o Ter Stegen era jogador de linha, o Ricardo Berna era jogador de linha na iniciação. Uhum. E eles têm uma história parecida. Não que eu tenha conversado com o Ter Stegen, porque eu não sei falar alemão, dessas coisas, mas provavelmente teve alguma história que, olha, eu era jogador de linha, eu brincava no gol, e algum contexto, algum momento, o goleiro se machucou, o goleiro esqueceu o RG, o goleiro foi expulso, eu tive que ir pro gol e eu adorei. Pô, que legal isso, que legal. E aí eu decidi ir pro gol. Ao invés daquele menino que, eu vou ser goleiro, aí ele entra na escolinha de goleiro, fica lá na escolinha de goleiro e vira goleiro para sempre. E nunca vivenciou outra modalidade,
nunca jogou na linha. Claro que isso não é o único caminho. Existem muitas coisas complexas que envolvem esse desenvolvimento. Mas eu acho que a gente, como treinador, né, e que pensa no melhor desenvolvimento, eu acho que a gente poderia oferecer e ver, principalmente, né, eu acho difícil um goleiro que é só goleiro, começa a treinar na linha e vira um grande atacante. Não sei se esse seria o caminho, mas o menino de linha que se torna goleiro, isso é comum, cara. Isso é muito comum. Se a gente conseguir aí conversar com grandes goleiros, como foi a sua história no futebol, talvez a gente ache muitas histórias comuns. Mas dificilmente a gente vai pegar um grande jogador e fala assim, eu era goleiro até o sub-15, aí depois eu fui ser atacante. Isso eu digo porque, caramba, eu tô me alongando para responder as coisas, hein? Mas vamos lá. Tranquilo. Eu tô ligando uma coisa na outra, mas por quê? Quando você pega um goleiro iniciante, você vai lá na escolinha sub-7 e você vê, o time montou 2 times aqui, vamos ver os meninos jogando. O que o goleiro faz? Você olha, quem é o goleiro? O que ele está fazendo no jogo, provavelmente? Ele está embaixo do gol, em cima da linha, assim. Provavelmente, o goleiro mais iniciante. Ele não está fazendo nada ali. É claro que o jogo do goleiro ele pode ter muita mobilidade, correr, muita riqueza. Mas o goleiro iniciante, a menina que começou a ser goleiro, começa assim. Ele fica lá embaixo, aí acontece alguma coisa, ele até corre, chuta a bola para longe, vira de costas, volta. Eu tenho que ficar aqui. Então, o que eu quero dizer? Imagina a médio prazo, né, o desenvolvimento motor que ele vai ter e os jogadores de linha que estão o tempo inteiro correndo atrás da bola, lidando com o tempo de bola, porque a bola vem de perto, vem de longe, vem pingando, ele não pode pegar com a mão, mas ele o tempo inteiro está lidando com situações de espaço e tempo, né, com a bola. E aí, enquanto o goleiro está lá. E aí, o papel do goleiro no jogo é engraçado porque ele depende do que acontece no jogo para ele ter mais ou menos ações. Então, eu lembro na época que eu fazia peneira e eu torcia para cair num time ruim na peneira, porque senão a bola não ia chegar nunca e ninguém ia me ver. E isso é muito comum. Isso é muito comum, porque o goleiro depende da interação do jogo para ele ter mais ações ou menos. Né? Ele é muito dependente disso. Enfim, nem lembro a pergunta. Eu viajei, nem lembro como era a pergunta. Não, tranquilo. Eu acho que a gente tava falando sobre a diferença aí do treinamento, enfim. E aí eu perguntei se o menino já chega aí querendo ser goleiro ou não, mas você falou que tem os dois casos aí, né? Assim, aqui normalmente eles chegam como goleiros, mas nas brincadeiras, assim, principalmente nas menores, todo mundo quer ir, todo mundo quer brincar no gol. Né? Ou nos intervalos ali, chuta um pênalti aí que eu sou o goleiro. É natural a brincadeira, né? Porque, até por isso, né? O menino que gosta de jogar futebol, quando vai numa brincadeira, e talvez ele saiba que ser goleiro vai tomar bolada, vai ter que cair no chão, vou ter que ficar esperando acontecer alguma coisa. Não, eu vou na linha, eu quero correr atrás da bola. Então, tem isso também, né? O goleiro precisa ficar esperando, guardando o caixão lá, guardando o gol. Então, eu até brinquei numa postagem do Felipe Sá, que ele postou, acho que foi hoje ou ontem, falando de regras. Eu adoraria ver um futsal que, eu até falei para ele, é muita loucura, tô provocando aqui, tô divagando, mas imaginar um jogo que os 5 podem pegar com a mão dentro da área. Imagina, cara. Imagina o quanto de coisa que aconteceria. É claro, né? Muitos treinadores pegam a regra para ganhar e não para formar. E aí, imagina como seria os 5 meninos podendo brigar com a mão dentro da área. Mas eu estou olhando pelo lado da formação, né? O que isso daria de possibilidades para o jogo, de potencialidades para o jogo também. Sim. É até legal você falar disso aí, do que usa para ganhar e não para formar. Muito hoje se cobra, né, a base de ganhar título, até usar o Palmeiras aí de exemplo, que não ganha a copinha e tal. Mas, por exemplo, esse ano aí tá revelando pelo menos bons jogadores aí de base, independente se é goleiro ou não. E o Corinthians, por exemplo, que é campeão todo ano, é difícil você ver um moleque subir.
O que vocês enxergam aí? É mais importante o título, a formação, para depois poder usar o atleta tanto no profissional quanto rentabilizar isso e vender ele, enfim? Como vocês discutem esse assunto? Cara, muito legal essa pergunta também. Tenho amigos profissionais no Palmeiras excelentes e a formação é excelente. Fiz grandes amigos no Corinthians também e tem excelentes profissionais. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, e eu acho que isso em algum momento foi importante a gente dividir. Bom, será que eu ganho ou será que eu formo? Eu acho que foi importante a gente olhar para que essas duas coisas existem, mas elas não são contra uma e outra. Sim, Elas sim. coexistem, porque a vitória ela faz parte da formação também, né? Uhum. Como a derrota também faz parte e precisa fazer parte, né? O garoto, durante a sua formação da base, ele precisa também perder para ele aprender a perder, para ele aprender a se recuperar mentalmente, para ele aprender a lidar com o grupo de forma coletiva na dificuldade. Porque imagina, né? Se a gente pensar no processo de formação, então, campeão, todas as categorias, virou o melhor profissional. Mas, de novo, esse desenvolvimento ele não pode ser linear assim. E aí, aonde que talvez esteja uma falha, né? Será que as categorias de base, os profissionais estão preparadas para o momento de perder, para aprender, não para ganhar? Eu quero que o meu atleta ele se prepare para ganhar. Existem momentos, né? No sentido de nas menores, pensando no nível de desenvolvimento, ele precisa aprender a treinar. Isso é importante. Aprender, né? Essa transição, o menino que brinca de futebol e é muito bom, ele precisa indo para um contexto de treinamento, ele precisa aprender a treinar ainda. Sim, Aí depois disso ele precisa aprender a jogar. E quando você pega o desenvolvimento a longo prazo, né, as teorias aí, e os planejamentos até da Austrália, se eu não me engano, eles falam sobre esse desenvolvimento. Do brincar para aprender a treinar, para aprender a competir, com competir para ganhar, alguma coisa nesse sentido, que é uma abordagem muito legal. E aí, que eu tava, meu raciocínio era o seguinte: se você está preparado para perder, você quer ganhar, você tenta ganhar, mas você está preparado para perder? Se, por exemplo, o seu goleiro, né, e aí é um exemplo bem claro, seu goleiro no jogo no final, e o seu goleiro está um pouco inseguro, você pode ter duas ações, né? Ou você deixa ele, ou você tira. E aí você pode ter duas interpretações para isso. Você tira porque você acha que ele está exposto demais e isso vai prejudicar a formação dele. Porque ele está muito nervoso, ele vai se traumatizar com isso. A gente não é psicólogo e seria fundamental a presença de um psicólogo para dar esse feedback para a gente, se é isso mesmo. Né? E eu, assim, parênteses, eu acho que seria muito necessário ter um psicólogo sempre para justamente olhar, e aí, eu deixo ele ou tiro? Claro, né, não querendo desfazer dessa decisão. A gente tem a sensibilidade, mas a gente não tem informação para isso. Mas eu posso tirar ele para não traumatizar ele a jogar com insegurança. A ele aprender que, filho, ser goleiro é isso, cara. 1-1, vai vir bola na área o tempo inteiro. Você precisa lidar e controlar essas emoções, né? E isso a gente está pensando em formação, se eu penso dessas duas formas. Se eu estou pensando em ganhar por ganhar, eu falo assim, não, tira, porque ele vai tomar gol e eu não vou ser campeão. Putz. E aí talvez você, eu tô inseguro, o treinador me tirou, ele não confia em mim. Matou o moleque, sabe? Então, eu acho que, por isso que eu acho que é perigoso esse caminho de não precisa ganhar, vamos formar. Não, vamos ganhar, formando, sabe? Sim. Vamos formar tentando ganhar e se preparando para a hora que a gente vai perder, para ensinar, sabe?
Não, não, essa parte aí psicológica, acho que até hoje é importantíssima. Não que essa geração tenha mais problemas que a nossa, por exemplo, mas talvez hoje se saiba mais da área do que se sabia na nossa. Talvez muitas crianças aí receberam influências negativas, enfim, e hoje se discute muito mais esse assunto, né? Como que é lidar aí com essa nova geração com tem muitos problemas psicológicos, enfim, Inclusive, é muito individualista ali é, no celular, quando tal. você pega, se você pega a federação de futsal nas menores, o ambiente que os meninos estão jogando, cara, é muito louco, assim. É, porque é um ambiente que tem. Porque é uma idade que todos os pais levam os meninos. E os pais, claro, são fãs dos meninos e não tem como culpá-los também. Mas a pressão que eles sofrem ali no jogo é assustadora. É assustadora. Com 8 anos, 9 anos. Porque não é a torcida, né? Não é quem torce para o Palmeiras, não é quem torce para o Corinthians, não é quem torce para os times dos filhos que jogam. São os pais torcendo. E talvez torçam até mais emocionalmente ainda do que os próprios torcedores, né? E assim, Sim, com potências no futsal. É, e aí você pega o ambiente que eles jogam muito cedo, uma pressão absurda, absurda. E, e o que isso impacta? Positivamente e negativamente, né? Eu não estou falando que não deveria, não, isso não pode, isso vai prejudicar todos os meninos. Eu acho que tem prós, porque o menino está ali, ele gosta, envolvido, mas eu acho que também tem contras muito perigosas esse tipo de ambiente tão cedo. Até porque você chega no sub-13, no 12, né, no futsal, no 12, no 14, não, acaba não tendo mais torcida. E talvez seja o momento que eles estão mais prontos para receber esse tipo de pressão, aí não tem mais, os pais deixam de acompanhar tanto, porque não são mais eles que levam. e aí, como funciona a base em si do Red Bull? Não querendo se adentrar em muitos detalhes, enfim, mas hoje, por exemplo, você falou que é treinador de goleiros do Red Bull Brasil. Existe uma categoria de base para o Red Bull Brasil e outra para o Bragantino? Vocês trabalham em conjunto Isso. aí? Na verdade, é a mesma instituição, né? Existe essa transição das questões jurídicas, as questões jurídicas, né, dos dois nomes, Red Bull Bragantino e Red Bull Brasil, mas a base ela é uma só. A gente tem o sub-23, que é o Red Bull Brasil também, e aí a nossa categoria, o sub-13 para baixo, também é Red Bull Brasil, e aí 15 até o 20 é o Red Bull Bragantino, mas somos todos a mesma organização, digamos assim, e aí as questões mais de detalhes jurídicos eu também nem sei, então prefiro nem me arriscar muito falando sobre isso. Entendi. E tem esse intercâmbio mesmo aí entre as franquias, tipo, sei lá, o Leipzig e o Salzburg, tem essa transversalidade aí entre as bases ou não? É meio cada um toca a sua aí? Tem, tem essa transição. Muitas vezes o pessoal da Áustria vem para o Brasil para acompanhar, para falar o que está acontecendo lá, para seguir uma filosofia de jogo próxima, parecida. Existe toda uma metodologia que, claro, que é adaptada, né, a cada contexto, a cada realidade, a cada cultura, né? Que são Sim, sim. culturas diferentes e aí isso precisa ser moldado. Mas existe o papel de um coordenador global que é próximo, que direciona as coisas. Então esse intercâmbio é muito legal, é muito legal. E qual, não falando do futuro da Red Bull, assim, enfim, o seu futuro mesmo, onde você almeja chegar dentro do clube ou fora do clube? Você quer ser treinador de goleiros profissional ou treinador em si? Cara, ótima pergunta. Eu acho que ah, o futebol, talvez os esportes no geral, eles olham para
para as categorias como uma forma de escada, digamos assim, né? Hierárquica. Você é treinador do sub-11, do sub-13, do sub-15, do sub-17, do sub-20. E eu acho que olhar dessa forma é muito perigoso, porque a gente valoriza muito quem está em cima e muito pouco quem está embaixo. Eu estou desde 2017 com essas categorias e desde então tentando estudar ao máximo essas categorias, a iniciação, desde a iniciação até essas categorias, entender dessas pessoas que eu trabalho, desse momento que eu trabalho. Seria muito legal se a gente tivesse, e eu não estou falando do Red Bull, estou falando do esporte no geral, né, da filosofia do esporte no geral. Se a gente tivesse uma valorização, não necessariamente que leve para cima, você foi bem, então vai para o 17, você está indo bem, vai para o 20, mas que, bom, você sabe muito do 17, então você é muito bom no 17, sabe assim? Eu acho muito importante passar por todas, entender tudo, mas eu acho que a gente precisa olhar para cada categoria com seus especialistas, porque e aí eu não quero também, não precisa ser, eu sou treinador do sub-11 e do sub-13, eu sou só do sub-15. Não, mas entender que talvez olhar para a iniciação esportiva e para o momento pré-maturação é um conhecimento. Para o momento ali maturacional, que o menino está no pico ali de velocidade de crescimento, ele está no estirão, é outro momento. E o pós-estirão, talvez sejam esses 3 macro momentos. Eu, nesses últimos tempos, eu tenho buscado entender muito sobre o momento de iniciação e esse momento de maturação. Mas não tem como eu falar que eu não almejo um cargo de treinador de goleiro no profissional, de um coordenador da categoria de base, de goleiros, ou uma coordenação global do Red Bull. Claro, a gente precisa almejar isso. Precisa, não tem como. E você até perguntou, né, se eu me vejo como treinador de goleiro. Eu me vejo como treinador de goleiro de uma forma que eu consiga ter contato com o treinador, de fato, integrado, e que eu consiga discutir com ele questões do jogo que envolvam o goleiro, que envolvam a região, enfim. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes existe aquela coisa, né? O treinador de goleiro, ele precisa ser um auxiliar na comissão, ele precisa ter um trabalho integrado com a comissão. E às vezes a gente entende isso como, bom, eu sou treinador de goleiro aqui, eu vou chutar minhas bolas, eu vou treinar um goleiro. Agora eu vou ser integrado aqui e eu vou servir como auxiliar. Agora eu vou ser auxiliar técnico, vou falar de outra coisa. Agora eu sou treinador de goleiro, agora eu sou auxiliar. Né? Não são 2 papéis. Você é treinador de goleiro sendo auxiliar. Você continua sendo treinador de goleiro. Você continua entendendo do goleiro para dar treino, para dar feedback, para falar com o zagueiro, para falar com o atacante. Então, acho que existe essa confusão também nesse sentido. Por isso que eu não almejo ser treinador. Eu almejo ser treinador de goleiro, mas eu quero ter esse contato com o meu treinador, e hoje eu já tenho, para falar do que o goleiro precisa, o que o goleiro precisa treinar, né? O que aconteceu no lance, o que o zagueiro poderia ter feito melhor, que complicou o meu goleiro, o que eles precisavam se entender melhor. E aí essa troca é fundamental. Sim. Eu acredito que até essa valorização aí desses postos, vamos dizer, auxiliares aqui, bem rústica aí a fala, enfim, bem leiga, e também as categorias de base por atração mesmo, né, por patrocínio, dinheiro, espectador, que nem acontece, querendo ou não, com o feminino, né, hoje o masculino profissional chama todas as atenções, não tem muito pra onde correr, né? Entendi. Você diz em questão disso atrair os profissionais para isso que a gente estava discutindo, até levantou aí a fala, né, que deveria se valorizar mais, né, o profissional sub-17. Eu acho que até não acontece isso por conta de
dinheiro, sim. né? Com certeza. E é isso, né? Talvez a demanda de agenda, pô, Sub-17 tem Campeonato Brasileiro, né? Sub-20, Campeonato Brasileiro, enfim. E aí os caras têm um calendário competitivo muito extenso, né? É claro que eu estou equalizando essas coisas, mas o que eu quero dizer pô, o treinador e treinador de goleiro, enfim, o profissional que trabalha na iniciação, cara, Sim, ele é fundamental. Todos são, né? E eu acho que esse sim, sim. não é que as categorias aumentam e a importância aumenta, a importância muda. Mas o conhecimento ali da iniciação, ela é fundamental, e eu acho que mais do que fundamental, ela talvez seja muito da solução para o futebol. Você olhar para a iniciação, olhar para as categorias iniciais com mais carinho, com mais cuidado. Pô, tem coisas acadêmicas e profissionais muito bons que poderiam fazer um trabalho excepcional, né, na formação. E esse caminho pode salvar, porque você facilita o caminho, né? Você facilita. Hoje em dia se fala, os jogadores estão chegando com mais problemas técnicos nas categorias maiores. Então, a gente precisa olhar para a sociedade, o que está acontecendo como um todo, e como que a iniciação esportiva está respondendo a essa demanda social, né? Sim. Só para exemplificar, os meninos, as crianças estão brincando menos na rua. E aí o jogo, ele na iniciação, ele tá, então a gente precisa ensinar mais a parte técnica. E eu acho que a gente precisa se ajustar à demanda macro, né, à demanda social, para que a gente tenha uma resposta positiva na formação. Não concordo plenamente aí com você. Acho que a gente está terminando aí a entrevista. Espero que o pessoal tenha curtido aí. Você podia ser até professor, você explica muito bem didaticamente aí o jogo, o que você pensa Muito aí das obrigado. categorias. Fiquei super feliz aí que a gente tava aí para marcar a entrevista, você foi super solícito aí. E legal conhecer gente aí profissional que estuda bem o jogo aí. Espero ver aí grandes goleiros aí do Red Bull no futuro e acredito que tem tudo para dar certo aí. Tá chegando. Grandes goleiros estão chegando por aí. E isso é o meu propósito, assim, é fazer os meninos chegarem mais perto dos sonhos deles. Está longe, mas fazer eles chegarem mais perto do sonho deles, sabendo que o caminho é difícil, é duro, e também conscientizando, e a gente tem essa linha muito forte da cobrança da escola, os nossos goleiros do sub-20, né, indo, né, do 17 para o 20, todos fazem faculdade, é uma exigência Legal. nossa, e a gente tem essa preocupação com a formação como um todo, de verdade, de fato. E então eu espero ver, se não goleiros, excelentes profissionais aí no futuro, que ainda o caminho tá longo. Mas Sim, muito sim. obrigado, cara, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio também. É algo que durante a pandemia eu tive a oportunidade de desenvolver um curso com um grande amigo meu, foi meu treinador, é meu parceiro, o Tiba. Ele tem um projeto muito legal e, inclusive, posso mandar o contato para você. Eu tenho um curso com ele sobre treinamento de goleiro, sobre os conteúdos e competências dos goleiros de futebol e futsal. Convido todos vocês a participarem lá e vai ser bem bacana. Eu também estou disponível para trocar ideia. Quem quiser compartilhar coisas e trocar mais ideia, eu estou disposto aí. Obrigado pelo elogio. Eu estou começando, né? Nessa pandemia me deu a oportunidade de falar um pouco as coisas que eu estudo, que eu penso, que eu acredito. E Sim. eu tenho pegado muito gosto por isso. Eu gosto eu gosto de falar pra caramba, acho que vocês perceberam. E também almejo, até aproveitando essa pergunta, chegar num nível de palestrante da CBF, ter um curso, poder oferecer curso, né, para quem está procurando se especializar, entrar no mercado, é um desejo grande que eu tenho também. Fechou. Muito obrigado aí novamente, ô Lucas. Foi muito boa aí a aula, eu vou dizer a aula aí que você deu pra gente da posição de goleiro.
E com certeza aí vai dar tudo certo aí, suas ambições aí.